Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Heitor Albuquerque, estou junto com o Espíndola. A gente vai fazer e apresentar hoje o resumo da semana, né, 3 de fevereiro. Com isso, a gente vai falar um pouco da semana do Santa Cruz. Mas você que ainda não segue o nosso canal, os links estão abaixo, só é clicar aí no joinha, dá uma curtida, compartilha, segue, entra nos nossos grupos. Se quiser se tornar membro, os links também estão abaixo pelo LivePix e pelo membro do YouTube. Nos ajuda a continuar fazendo esse programa e deixando o torcedor de Santa Cruz sempre informado, tá bem? A gente vai falar um pouco da semana. Vamos começar com a derrota do Santa Cruz para o 13 em casa, um jogo de estreia, onde o torcedor estava com saudade, praticamente 9 meses sem ver seu clube atuar. Eu vou pedir agora ao Espíndola o que ele pode falar sobre esse jogo, o que ele esperava do resultado e se a derrota foi esperada para ele ou se ele estava preparado para uma próxima fase. Espíndola, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite a nossos ouvintes aqui do canal 3 de Fevereiro, ao grupo de membros que sempre participam com a gente. Peço a vocês que dêem um joinha no nosso canal, que compartilhem o link, que divulguem para que cada vez mais a gente traga informações a respeito do Santa Cruz e de toda a sua trajetória. Neste ano de 2025, que é o ano da nossa esperança, renascimento e renovação, com um clube realmente profissional, como ele está sendo ramificado, né, para esse propósito. Bom, a questão, Heitor, do 13, a gente sabe que houve muitas falhas, principalmente na organização da pré-temporada, onde o treinador não teve condições de testar o seu elenco mais a fundo, com amistosos, com jogos mais difíceis, para ele saber qual o jogador que rende melhor em cada posição. Isso fica muito difícil. E também é aquele crivo da torcida, de assistir os jogos, de pegar no pé daquele jogador que ele está vendo que ele não tem o desempenho melhor, não tem a entrega melhor dentro de campo para isso, e aí isso contribui também para a formatação do time ideal para ele entrar numa disputa dessa. Então, infelizmente, então, teve esse entorno que atrapalhou o treinador, onde ele passou a semana treinando com uma formação de meio de campo e de última hora, não sei o que deu errado, ele entrou com outra completamente diferente. E aí foi a chave do jogo. Esse meio de campo completamente diferente foi que atraiu o 13 para cima do Santa Cruz de forma arriscada, porque a gente não tinha estrutura para isso, e deu essa vantagem de eles poderem estarem jogando por uma bola, estavam jogando como 4-5-1, fechando a zaga, fazendo uma linha de frente de 4, na intermediária e um jogador na sobra para isso. E infelizmente a coisa deu certo numa jogada de contra-ataque, onde mais uma vez a zaga da gente falhou na cobertura, mais uma vez tivemos problemas com o goleiro que não saiu para abafar o chute, se ia desviar, se ia pegar ou não, a gente não sabe, mas assim, a premissa de tudo é o quê? O goleiro, num lance desse, que ele vê que o atacante se adianta a marcação do zagueiro, ele também se antecipa e abafa o chute para evitar. Até porque só tinha ele lá na área. Não tinha outra jogada de rebote para poder pegar. E a sobra, se viesse, viria para o zagueiro do Santa Cruz, que foi cobrir a falha da nossa zaga central, que estava mal posicionada. Não matamos a jogada no meio de campo, não matamos ela quando foi para a linha de fundo, porque a nossa zaga tem uma falha grave. Ela espera o atacante receber a bola para apresentar a marcação. Então só chega fora de tempo. Isso aí tem nos prejudicado muito. E a outra coisa, Heitor, que eu vi, assim, uma observação minha é o quê? É a falta de reação. Na minha concepção, o treinador, quando ele sente que monta uma estratégia, que na prática ela não se encaixa dentro do jogo, ele deveria mudar de imediato a organização tática para que a coisa viesse a fluir. E o principal,
A gente já sabia que o 13 ele joga muita bola na área. Foi uma coisa que a gente teve no pré-jogo, teve uma entrevista que a gente fez com o torcedor do 13, que eles têm dois zagueiros altos e a bola alta dele seria a bola forte do jogo. E a gente não se preparou para isso. Aí eu já pulo direto para o segundo tempo e o segundo gol do 13. Foi uma jogada de falta, bola parada, onde a gente deveria ter o quê? Organizado isso, ou seja, a Balotelli descia para a esquerda para cobrir essa bola alta e o lateral que é mais baixo, o Rodrigues estava na hora, ele ia para o meio para fazer a volância, para cobrir a frente da área do Santa Cruz. Ou seja, o Rodrigues não foi, o Balotelli quando foi para a posição se chocou com ele e ficou essa indecisão, favorecendo para o ataque do 13 cabecear a bola para a pequena área. Aí vem a nossa segunda falha. O goleiro, quando viu o atacante receber só a bola, não saiu para fechar o gol. E o William Alves, que estava próximo, esperou ele tocar na bola para poder apresentar a marcação. Mais uma falha de tempo de bola da nossa zaga. E aí, quando ele foi marcar, já era tarde. O cara tinha batido de todo jeito, conseguiu desviar do goleiro, porque a visão ficou encoberta. E a gente terminou sendo penalizado com o segundo gol. O que a gente viu nesse jogo é a questão de você não ter uma marcação boa na frente da área, que ganhasse essas bolas de segunda no meio de campo e fizesse uma transição boa para o ataque. E o ataque, por sua vez, não recebeu as bolas, ficaram isolados. Eu vi muitas vezes o Esquilo tentando partir para três jogadores para armar uma jogada e não tinha um meia para poder encostar nele. O Vini deslocado ficou sem entender o que fazer. Na hora do ataque, ele estava numa posição de marcador, esperar uma sobra de bola para poder apresentar a marcação, que também não fez. E atrapalhava essa bola de 1-2. Então, meu ver, nesse desempenho todo, a formatação do time deveria ter sido outra. E se você quer improvisar, improvisa logo no início do jogo, improvisa para que a coisa dê certo. Os alas são muito bons. O 13 nos deu campo para isso, no início do jogo. Então teria que entrar o quê? Com Balotelli e Israel no meio de campo e entrar com três meias. Para que atacante numa zaga que você vai enfrentar cinco jogadores? O central ficou perdido. Toda vez que um avançado pegava na lateral a bola, eles fechavam um triângulo em cima dele para a jogada não progredir. E assim se fez, e assim não se entendeu dessa forma. Então, se eu vou abrir mão do centroavante e vou trabalhar com 3 meses e 2 volantes no meio de campo, eu tenho uma proteção melhor, eu cubro a subida dos meus alas e, ao mesmo tempo, eu faço a triangulação muito boa na frente da área. E um grande detalhe, eu tenho João Pedro e Matheus, que são muito bons batedores de fora da área. Então, é essa bola que você faz um gol, bota o adversário para se abrir, e aí sim você pode mudar a estratégia de jogo, que era o que ele estava fazendo nos treinos. E agora é onde eu volto o início do comentário. Ele trabalhou assim nos treinos, utilizando o centroavante mais como um meia do que como um atacante, mas na prática a coisa não aconteceu e ele ficou muito vulnerável. Assim, um breve comentário já esticado, para a gente poder sentir a leitura de todo o jogo, do que Sim, aconteceu, sim. que poderia ter feito a diferença, entendeu, Heitor? Bom, depois desse comentário do Espíndola, a gente também viu que durante a semana teve alguns burburinhos. Nos dias seguintes, após a eliminação desse jogo contra o 13, teve algumas fotos e vídeos fornecidos por torcedoras femininas de Santa Cruz, tanto da torcida feminina da Inferno Coral, como também, como também o Movimento Carolinas, que, que informou e mandou fotos e tudo mais. Elas também tiveram aqui na live com a gente, informando, explicando toda a situação, o que elas passaram, o que representa os movimentos delas também. Nessas fotos estavam lá os banheiros horrivelmente sujos, imundos para ser verdade, com papel higiênico lá, provavelmente do último jogo de Santa Cruz contra o Sport no ano passado, e não tinha sido limpo. Algumas
parte do estádio, como no Portão 11, não tem banheiro feminino, não, então fica horrível para uma torcedora mulher ir para o estádio. E para um pai, uma mãe que quer levar seu filho para o campo, né? Então, a gente viu essas críticas, foram postadas todas elas, todas essas críticas estão nas nossas redes sociais. Vocês seguem lá, @03podcast 1914, é o Instagram do canal. Lá tem todas as informações, tudo que a gente vai estar falando aqui também já está postado lá. Então você vê todas as fotos e vídeos que foram postados, tá? Outra denúncia foi uma fake news de um repórter da Paraíba, onde informava que o borderô não teria sido enviado para o 13. E eu, virando noite, passando lá para procurar informação, consegui entrar em contato com a diretoria de Santa Cruz e foi informado e desmentido que o Santa Cruz teria 72 horas para enviar para a CBF o borderô e sim enviar para o 13. Isso aconteceu de forma correta, foi falado também e desmentido no próprio podcast do 13. Eu não me esqueço o nome agora, eu me esqueci o nome agora, mas a gente vai deixar na descrição, onde o diretor do 13 informou que essa informação não procedia. Teria que teria sido enviado para a CBF e o 13 já estava a par da situação. Santa Cruz teria 72 horas para resolver. Espíndola, o que é que você pode falar sobre essa informação do borderô e a situação dos banheiros? Vamos começar pelos banheiros. Eu entrei, era mais ou menos umas 15h10 para o jogo, 16 horas. E, lógico, antes de ir para o assento, eu vou logo no banheiro para poder me reservar de não precisar interromper nenhum dos dois tempos de assistir e perder algum lance importante do jogo. Nesse momento, tinha um monitor com rádio na entrada do banheiro, estava acompanhando todo esse processo, e no banheiro feminino, uma mulher acompanhando. Dentro estava muito sujo o piso. A parte das bacias não estava tão suja assim não. Mas a parte do piso sim, merecedor de passar um pano, de passar um detergente, um alvejante, um antibactericida para poder fazer a limpeza lá no local. Mas não tinha essa pessoa. Não sei se estava circulando, se passou depois, nem tampouco se passou antes. Sei que naquele momento o banheiro ele não estava totalmente limpo. A parte de paredes, como eu falei, bacia, estava tranquilo. Só a parte do piso que estava muito sujo e alagado. Então, essa é a minha referência. E também fico solidário aqui às meninas da Inferno, da Movimento Coralinas, pelo que elas mostraram. Né? Elas filmaram, elas fotografaram, elas trouxeram a evidência dessa parte que não teve sucesso. E eu espero agora que a diretoria de Santa Cruz utilize isso aí como silos para que possa ser discutido, possa ser planejado e possa ser trabalhado para reduzir esse impacto negativo que foi esse início de temporada para a gente. Mas é isso, é essa carência que a gente sente e cobra sempre. A questão das entradas, sempre tem aquele transtorno do lado do canal para poder o torcedor entrar, é desgastante, é lamentável isso. Dentro a gente não encontra essa estrutura dos banheiros como a gente gostaria que fosse, embora a gente saiba que é um custo muito alto para isso, mas infelizmente nós, como consumidores, temos que cobrar. E aí a gente paga por um espetáculo que a gente quer uma estrutura melhor. Inclusive, as meninas falaram sobre os banheiros químicos, que também não estavam devidamente higienizados. Aí só torna mais grave, né, essa questão da denúncia. Sabemos que pela gestão da diretoria do Santa Cruz, eles vão atrás da informação e espero que corrijam isso a tempo de evitar mais críticas, mais desgastes
e mais insatisfação do nosso torcedor, que hoje paga o ingresso por preço que for, mas quer a presença dentro de campo, quer torcer pelo time, quer incentivar e espera só mais retorno. É isso aí. E sobre o Bordeiro, o que é que você pode falar, Espíndola? Olha, o Bordeiro, infelizmente, não vou ocupar a imprensa paraibana, nem tampouco o Clube do 13, que foi muito correto em afirmar de forma categórica que o Santa Cruz estava dentro do prazo que já tinha apresentado para a CBF, estava aguardando só o retorno para efetuar o pagamento, que inclusive ele deu um prazo de horas que estava marcado para isso, e assim o recebeu. Então, assim, essa política da desinformação para querer manchar a imagem do clube, porque você não está manchando a imagem da gestão, não. Você está manchando a imagem do Santa Cruz, da instituição. E isso dá uma repercussão nacional, gente. Isso é muito ruim para um clube que está querendo negociar uma SAF, que está trazendo um grupo de investidores. Aí você vai no sentido contrário, trabalhar para desmantelar essa Uhum. ação, para inviabilizar o clube que você gosta, teoricamente, porque eu não acredito que quem faz uma coisa dessa gosta do Santa Cruz. Quem faz uma notícia falsa dessa para prejudicar a instituição nunca gostou do Santa Cruz, apenas teve interesse em usufruir dele. Mas essa é a realidade, entendeu? Ou seja, Sim, lamentável, sim. Santa Cruz ainda existe esses fatos, esses acontecimentos e esse trabalho que pode até render muitos likes, mas para o clube, para a organização, só prejudica. Certo, Espíndola. Obrigado pelo comentário, tá? Continuando sobre esse assunto, para prejudicar o clube, o Ministério Público de Pernambuco está com uma ação para os dirigentes e um ex-dirigente coral, um ex-presidente coral, com um processo sobre ameaças e também sobre pagamentos em mídias digitais, né, para favorecer o seu trabalho, e ameaças contra as mídias digitais e contra as pessoas que falavam sobre o clube e falavam as verdades que viriam acontecendo. Isso também foi postado lá nas nossas redes sociais. Tá aqui abaixo, ó, tá aqui abaixo abaixo do Espíndola, o nosso arroba. Você vai lá nas nossas redes sociais, tudo coberto, tudo informado pelo Matheus e pelo Adriel, que pesquisaram e trouxeram essa informação para a gente. Tudo perfeitinho lá no nosso Instagram. Então, se você quiser acompanhar, é só ir lá, vai estar tudo bem informado sobre a denúncia que foi feita pelo Ministério Público, tá? Agora vamos falar de coisa boa, né? Tá bom de coisa ruim, que já aconteceu. Vamos falar do meio da semana em diante. Graças a Deus, agora as coisas estão ficando bom. Vamos falar primeiro da classificação do time lá em Tanabi, né? Contra o próprio Tanabi, para a próxima fase, que é a fase agora eliminatória, perdeu, saiu, mas o Santa Cruz conseguiu passar da primeira fase da Copinha. É fundamental para um clube que está querendo crescimento, a evolução da base. Nós do 3 de fevereiro sabíamos que esse elenco que foi para a Copinha é um elenco mais preparado e que buscou a sua evolução. Tem pessoas capacitadas lá dentro, preparadores, o próprio treinador Ed Lima, que a gente acompanha bastante, é o que a gente traz aqui bastante da base, acompanhado pelo Matheus. Ele vem fazendo um grande trabalho no Santa Cruz e isso é fundamental para um clube que quer o crescimento, tá? Então, a próxima fase vai acontecer, o Santa Cruz enfrenta agora o Criciúma, se eu não me engano é na segunda-feira, mas a gente vai estar informando tudo a vocês aí. O horário deve estar postado também no nosso Instagram e nas nossas redes sociais. Então, você que nos acompanha para não perder nada. Espíndola, tu gostou da classificação? Claro, né? Você tricolor, eu tenho certeza que você gostou. Mas o que você vê da evolução da base do Santa Cruz? Cara, eu estou impressionado com o trabalho que está sendo feito na base, Heitor. Porque vou analisar direitinho. Nós começamos essa base
com 5 jogadores que hoje estão no Cuiabá, com mais um que saiu, foi para Portugal, outros que foram incorporados ao elenco profissional. Então a base conseguiu se remontar a ponto de chegar com boa qualidade nessa copinha. Ou seja, o trabalho que está sendo feito lá, não só por Ed Lima, mas como por todos que compõem a comissão técnica do Santa Cruz, está sendo muito bom, está revelando muitos jogadores e está trabalhando a qualidade deles. A maior prova está aí. A gente teve praticamente um time inteiro, né? Que saiu por necessidade do clube, mas a qualidade ela não foi abandonada, ela permaneceu, foi trabalhada e hoje chega forte na copinha. Fez esse último jogo. Ele fala, mas o time deu de 6-0, a gente empatou. Gente, o outro time entrou como um franco atirador. Vai ganhar todo jeito de Santa Cruz. E o Santa Cruz se defendeu com competência, com coerência para que o principal, para se classificar, ela não levar gol. E assim o fez. Então é esse Sim. momento que a gente tem que viver. Não adianta dizer assim, mas está montando uma seleção, vai bater em todo mundo, não. Para a gente ganhar, primeiro a gente tem que colocar a bola no pé, a chuteira no piso, a consciência dentro de campo e buscar, momento a momento, o resultado. É assim que se consegue. É assim que se trabalha a cabeça desses meninos. Não é com euforia, não é com fantasia, mas com realidade. A diferença técnica da gente para os clubes do Sul e Sudeste é enorme. Isso não tem como se comparar. A gente precisa ter um trabalho de reorganização do futebol do Santa Cruz, da base até o profissional. Mas com esses Muito talentos que bem. já estão lá, que já estão apresentando resultado, pode ter certeza, na hora que a mão profissional colocar em cima desses garotos, vai trazer muito bons resultados, uma maturidade necessária, que a gente vê até em outras equipes. A gente tem que parabenizar as demais equipes aqui do Nordeste que estão com um patamar melhor, mas o nosso caminho também é chegar igual para com eles. É isso aí. Muito bom. Muito bom, Felipe. Valeu pelo comentário mais uma vez. Agora a gente vai falar de outra notícia boa. É o retorno do Bessa e do Everton Senna, que já estão na transição. Provavelmente nos próximos jogos já deve estar possibilidade de ser escalado, né? E isso ajuda muito o clube, porque o Santa Cruz vem precisando das duas posições, que é de volante e zagueiro. Hoje em dia são as duas posições com mais problemas no clube, e isso vai ser bom, o retorno de dois atletas que sequer chegaram a jogar, né? Já chegaram e se lesionaram por início de pré-temporada, mas agora já estão voltando de transição, já estão indo para a transição, e isso já é uma coisa muito boa, tá? Agora vamos falar para o tópico mais forte, né, do nosso resumo semanal, que é a proposta de SAF do Santa Cruz. Santa Cruz finalmente, depois de 3 anos, isso mesmo, gente, 3 anos que a gente vem falando, indo para o quarto ano falando de SAF no Santa Cruz, finalmente o Santa Cruz conseguiu uma proposta decente e à altura do clube. O Diniz, que era um investidor de uma outra SAF, que é do Atlético de Minas Gerais, vendeu a sua parte no Atlético, decidiu investir no Santa Cruz, junto com um outro grupo de empresários, né, também de Minas Gerais, e vai fazer um aporte muito forte no clube tricolor. A proposta seria de 1 bilhão de reais. Isso incluído de 10 ou 15 anos de investimento. A gente vai estar trazendo para vocês durante a semana o correto, né? Mas a proposta seria de 10 a 15 anos e iria investir no clube, categoria de base, clube feminino, o patrimônio do clube vai estar incluído, que seria o estádio, né? Uma nova construção de CT e os aportes financeiros que o Santa Cruz precisa e o pagamento de dívida para que o clube se reerga. É isso que é importante. É uma SAF e vai ser vendida por um valor de 1 bilhão,
maior até mesmo que a SAF do Botafogo, que a SAF do Cruzeiro. Então, é um patrimônio muito grande e a altura do clube, que é a altura que a gente precisava, né? Agora vamos trabalhar, o time vai estar trabalhando para a vinculante ser assinada, provavelmente já seja assinada essa semana. Tudo ocorra muito bem. Nos próximos dias a gente tem mais informações para vocês. Espíndola, tu está feliz com essa proposta? O que você espera agora de crescimento do clube, de valorização? Porque era uma coisa que a gente esperava há muito tempo, essa é a verdade, e necessitava para que o clube se erga de novo, já que a gente já vive no fundo do poço há muitos e muitos anos. Fala aí, Spindler. Heitor, assim, eu peço, antes desse assunto, que reforçar a questão do pessoal dar um joinha aí no nosso canal, compartilhar e receber essas informações privilegiadas. Eu falo sempre que em dezembro, antes da Aula Massal entregar o relatório, que estava um maior desgaste do torcedor, informando que a Aula Massal não tinha feito nada, que era só conversa, que era picaretagem e tudo mais, nós somos um dos poucos canais que chegou e disse, não, a entrega será não agora dia 30, mas dia 6, como o próprio Osés falou. E o principal, que é a entrega da não vinculante, ou seja, onde o clube está dando preferência para aquele investidor que possa se aproximar e repassar toda a proposta que ele tem e discutir esses pontos finais para a consolidação da vinculante. E isso foi uma notícia que a gente insistiu e bateu nessa tecla. E eu senti o reflexo nos próprios comentários nas redes sociais, que trouxe um alívio para o torcedor e agradeço a confiança que ele sempre traz, porque a gente busca informação para trazer coisas dentro da realidade do que está sendo tratado, para que o torcedor receba realmente a informação e não aceite especulações externas. Então, naquele momento, já estava desenhado a coisa para isso, para consolidar esse trabalho. Todo mundo estava esperando que fosse divulgada a questão do valuation. Não foi porque já estava arquitetado isso. Inclusive o próprio Bruno, antes do dia 30, ele deu entrevista onde ele falou que ele iria estudar a proposta e que dependendo do valor e da formatação da proposta, ele podia incluir ou não o patrimônio. Mas ele buscou, né, a informação, lançou isso no mercado, recebeu os investidores interessados, que tinham 3 grupos. A melhor proposta foi, ou mais consolidada, foi essa do Vinícius. E agora a gente recebeu a divulgação através do próprio Bibiri, que nos trouxe essa informação. Um grande abraço aí para o amigo do canal, sobre a formatação para isso. E agora o que é que a gente espera? Que tudo aquilo que Diniz construiu no Atlético, com a capacidade que ele tem, que além de um matemático de formação, mas um empreendedor de convicção, por convicção. E um grande empresário que enxerga o futebol, que entende o futebol a fundo. E assim, não é uma pessoa leiga no futebol brasileiro, não. Ele conhece a Série D, ele conhece a Série C, ele conhece a Série B. Ele sabe de todas as dificuldades de campo, de extracampo, de judicial, de organização e planejamento para o futebol. É um empresário que ele tem essa expertise. Um excelente empresário, um grande empreendedor, mas também ele conhece muito do futebol. E ele vai atrelar o quê? O Márcio Cadar, que é o diretor financeiro dele, é o homem do negócio, é o homem das amarrações contratuais e financeiras, para poder colocar a mão no Santa Cruz e filtrar todos os canais que o Santa Cruz tem contrato, tem empreendimento, tem aplicações, e canalizar tudo isso aí em um investimento para o clube, o retorno financeiro para os empreendedores. Também eu quero ressaltar aqui o Fábio Mineiro, que é o diretor de futebol, o cara que conhece muito, mas muito mesmo do futebol, e fez boas contratações dentro dessa proposta que o Diniz tem para o time, que é jogar com um time
ofensivo, jogar com um time sempre para frente, jogar com um time competitivo, um time que busca a classificação a cada jogo. E isso vai, com certeza, conflitar de forma positiva com o que o torcedor do Santa Cruz quer. Quer ver esse time batalhador dentro de campo, brigador. E com detalhe, ele tem características de ser contratado de 2 a 3 jogadores que realmente façam a diferença dentro de campo, que tragam essa imagem positiva, que tragam um marketing melhor para o clube. Isso é o sonho da gente há muito tempo, que o Santa Cruz deixou de ser desde aquela da época dos anos 80. Então, essa formalização, inclusive, está prevista para chegar segunda ou terça-feira, essa equipe, para poder tratar sobre o fechamento da vinculante e aí aplicar o due diligence, que, na verdade, traduzindo é o quê? É uma revisão e troca de contratos, procurações, facilidade de acesso a contas, para que esse grupo financeiro comece a incorporar a estrutura do Santa Cruz, comece a entender mais ou menos como funciona, como está sendo aplicado e como será aplicado todo o recurso financeiro. E Fábio Mineiro conhecer a estrutura, né, da base, conhecer o que ele pode montar do futebol feminino e o principal, conhecer como está sendo trabalhado o nosso elenco profissional e qual a proposta que está sendo aplicada e o que eles querem aplicar. Então, essa cadeia de empresários, de profissionais, vão entender como é a estrutura do Santa Cruz para poder aplicar uma estrutura melhor, mais direcionada, mais profissionalizada. E eu acho que, se não todos, desculpe, se não todos, mas pelo menos 2 desses dirigentes devem ficar para assistir o jogo contra o Petrolina, dependendo do negócio dele. Mas com certeza o Fábio deve ficar. Mas é isso que a gente Top. precisa. É isso que a gente precisa. É deixar a coisa fluir, deixar dessas notícias contrárias, notícias que querem desestabilizar esse momento de transição. Aí eu não falo nem mais da gestão, eu falo da incorporação da SAF. A gente tem que deixar a coisa fluir, porque está sendo muito bem acompanhada e muito bem arquitetada. É isso aí. Top, Spindle. Agora a gente vai para a última notícia da semana, né? Mas como o Spíndola falou, agora a gente tem que trabalhar todas as mídias alternativas e mídias tradicionais. Trabalhar para que o negócio aconteça e que finalmente esse clube que tanto necessita e precisa e merece também, essa torcida merece um investimento desse porte para que retire o Santa Cruz do fundo do poço que já está há muito tempo. Tá? A gente quer ver o nosso time ganhando, o estado evoluindo, outras agremiações também crescendo, porque uma equipe sendo grande uma equipe sendo grande no estado chama investimentos, chama patrocínios, tanto para a competição estadual como para outros clubes que vão querer investir e está crescendo também. Tá? Então, esse é o nosso pensamento do 3 de fevereiro. A gente quer a evolução de todos, principalmente a do Santa Cruz, que é um merecimento que essa torcida já busca há muito tempo. Tá? Agora a gente vai falar sobre o último assunto, que é o empate que aconteceu ontem contra o Decisão. A gente viu alguns problemas horrorosos no jogo contra o Decisão. E o final é que todo mundo já sabe, né? Aconteceu de a gente levar um gol por falha individual novamente. E outra vez os improvisos feitos por Itamar. Tá? Os improvisos onde o lateral jogou de zagueiro, jogou de meia, o atacante jogou de lateral e o lateral fez a função de volante. Isso é horroroso para um time profissional. Eu não curto essa opção de jogador, eu particularmente, Heitor, não curto essa opção de jogadores que faz multifunções. Porque se você faz tudo, você realmente não faz nada direito. Então, se você faz uma posição, você pelo menos trabalha nela para que você seja perfeito nessa posição. Então, para mim, isso é ruim, um jogador que faz 3, 4 posições e ainda queima o próprio jogador, né? Que na função que ele não está jogando, aí a gente vai ver, tá jogando em uma função diferente que ele
já é habituado a fazer, e a gente vai ver e vai questionar como esse jogador. A gente vai criticar o cara que não tá jogando bem, claro, ele não tá na função dele, né? A gente viu isso ontem, e é meu ponto, né? O meu ponto negativo do Santa Cruz hoje. Talvez seja porque esteja faltando peças. Mas ontem a gente tinha dois zagueiros no banco, que eram o Juan e o Matheus, né? E não foi colocado. Preferiu improvisar, fez a preferência de improvisar um volante na zaga do que se colocar um zagueiro para jogar. Isso para mim foi horroroso ser feito, tá? Espino, você quer fazer algum comentário sobre isso? Pode ir. Pronto. Tentou, pessoal. Ele até tentou entrar com o meio de campo de origem, que foi Lordeiro e Balotelli. Mas qual o problema disso aí? O Lordeiro ele está fora de ritmo, ele não vem participando de competições. E para você jogar no interior, você sabe que é muito complicado. Os times do interior, você tem que montar um time, em primeiro lugar, sabendo marcar bem, porque eles vão partir para cima, eles jogam por uma bola, eles jogam pela melhor oportunidade, e você tem que vir bem precavido para isso. E são jogadores de lá da terra, que não tem medo de enfrentar grande, não. E que a principal proposta deles é o quê? Permanecer na Série A1 do Pernambucano. Então, qualquer ponto que eles tirarem de outros times do interior ou dos grandes da capital, eles vão jogar da mesma forma. E, inclusive, no pré-jogo, a gente falou sobre isso. Se é de você improvisar, como improvisou no final, foi o que ele fez. Recuou o Balotelli e colocou Israel para o meio de campo, na volância. Tirou um zagueiro para colocar mais um atacante. Se é de você improvisar no final, na necessidade de empatar, você improvisa naquilo que você está trabalhando e está rendendo. Bota Israel e Balotelli no meio de campo, pô. Bota mais um meia. Foi o que mais a gente falou no pré-jogo de sexta-feira. Não era jogo para atacante. Era jogo para você trabalhar com três meias e os avançados na frente e os alas subindo para fazer essa triangulação na lateral ou na frente da área. E o principal, a gente tem dois jogadores que chutam muito bem de fora da área e foi muito pouco utilizado, o João Pedro e o Matheus Melo. Então, é essa jogada para você ir para o interior com essa proposta de fazer um gol, forçar o time adversário a receber a pressão da sua própria torcida e se abrir mais. Aí a coisa flui, você pode até botar depois um atacante para pegar essas bolas com a defesa mais aberta sem tanta proteção. Porque da maneira que eles jogam, você não tem condições de botar um centroavante que ele vai ficar sempre isolado. Se ele bota 5 zagueiros para cobrir a zaga deles, uma linha de 4 na frente, o centroavante fica isolado. E ele tem que ser muito rápido, muito bom para poder fazer isso, como o Thiaguinho conseguiu fazer. Por quê? Porque ele é muito rápido para se livrar da marcação. Aí a coisa funciona. Com um centroavante de área, como está sendo utilizado o Gilvan, ou até mesmo o Túlio entrou, que é uma referência de área, a coisa não funciona. Porque Túlio teve até mais oportunidades do que Gilvan. Porque no primeiro tempo ele não fez a bola chegar até o ataque. Eles tiveram muita dificuldade. Um lance ou outro que eles conseguiram, na parte individual, fluir dessa forma e chutar gol. Mas não funcionou o meio de campo. Então a gente precisa entender o quê? Se você vai para o interior, mas jogar com 3 meias, jogar recuado. Não é recuado nem retrancado, não. Porque nossos 2 meias são ofensivos. Nossos 2 meias chutam bem de fora da área. Nossos 2 meias sabem fazer essa triangulação com os avançados e com a chegada do ala pela esquerda ou pela direita. Então a coisa vai fluir e vai te desmembrar a defesa adversária para poder você conseguir o melhor resultado e a penetração de quem chega pelo meio ou pela lateral que não está participando da jogada. Então, é esse o caminho que tem que se fazer. É aquela história. O menos é mais. Se você já conhece a característica do futebol pernambucano, você tem que trabalhar de acordo a isso. A partida que você vai enfrentar. Joga contra um time retrancado, é chute fora da área
e alternância na frente da área para poder desmobilizar essas águias. Geralmente são águias muito altas, mas águias que não têm habilidade para poder acompanhar um atacante. E se provou isso com o próprio Thiaguinho, com a própria entrada de João Pedro, que fez um gol legal. Infelizmente, a arbitragem falhou. Falhou no lance do escanteio, que o atacante não pulou na bola, pulou no corpo do goleiro e desestabilizou ele. Isso ali, ele estava de frente para o lance, o árbitro. Ele teria que ter marcado a falta. Porque quando vai disputar a bola de cabeça com o goleiro, é uma coisa. O foco do corpo dele está em alcançar a bola, não em tirar o goleiro que já está no ar para poder espalmar ou pegar a bola e você dar aquele encontro de corpo. Tanto que na hora que ele dá o encontro de corpo, ele já pula de costa com a perna alçada por cima de Moisés. Isso é o típico lance faltoso na pequena área em cima do goleiro, porque não é que o goleiro seja intocável dentro da pequena área, não, ele é tocado. Ele não pode, na hora que ele vai para o lance da bola, que a bola estava mais para ele do que para o atacante, o cara ir no corpo dele e tirar ele de corpo. E Não tirar existe, ele da jogada, né, Spindle? exatamente, não existe empurrão de corpo dentro da área no goleiro, existe falta. E é isso que teria que ter Uhum. sido marcado. Mas, infelizmente, sempre as arbitragens que são colocadas para o jogo de Santa Cruz são tecnicamente muito frágeis, muito inferiores para aquilo que a gente está querendo colocar dentro de campo como proposta. E aí se configurou. Ainda bem que a gente não saiu com a derrota. A gente saiu com empate, Isso. não houve perda de ponto para o início de temporada, isso é até normal. Você veja o caso do Náutico. O Sport jogou com o sub-20 dele, mas um sub-20 muito bem qualificado, soube como segurar o Afogados. Mas assim, é início de temporada, mas a gente não pode se acostumar a achar que o erro, Esses resultados ruins. exatamente, o erro não é o certo, não. O erro é o ponto que tem que ser trabalhado para se melhorar. Esse é o caminho. Certo. Obrigado, Spindle, pelo comentário. Estamos chegando aqui ao fim do nosso resumo semanal, tá, gente? Então, você que nos assistiu até agora, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu comentário, fala alguma coisa que você viu que a gente não falou, algum comentário sobre um assunto que a gente tocou aqui, que a gente vai estar respondendo, tá? E isso também em todas as nossas redes sociais participando. Lembrando que o nosso arroba é o 03podcast 1914 em todas as redes, tá? Então nos segue lá, comenta, compartilha, segue nossas redes sociais, tem informação diária, o Osés também traz vídeos diários, o Matheus trazendo informações da base, praticamente que diário também, e a gente trabalhando para você, deixando você bem informado durante a semana, tá? Um abraço, aqui é o Heitor, do 3 de fevereiro, um abraço também do Espíndola aí, uma boa semana para vocês que se inicia e uma boa jornada, que o Santa Cruz agora consiga finalizar essa proposta e que a gente vire SAF e que tudo mude para o nosso lado. Um abraço a todos, um abraço para todos os tricolores e até uma próxima.